especial que encerra a programação do mês do jornalista aqui no Cindy Jorge conta a história de um jornalista daqueles maiúsculos, sabe? Aqueles que marcam história. Ele é chamado de mestre dos mestres por quem trabalhou com ele. Estamos falando de Carlos Henrique Esquivel Bastos, o querido Bastinhos. Natural de Passo Fundo e caçula de 4 irmãos, Bastos é filho de pai brasileiro, Araújo Bastos, e mãe argentina, Rosa Esquivel Bastos. Casado há muitos anos com a também jornalista Ana Bastos, a Aninha. Desde muito jovem, sempre demonstrou interesse pela vida política, os acontecimentos da sociedade e um talento enorme para construir notícias. Um ouvinte assíduo de rádio desde a meninice. Bastos coleciona títulos. Orgulha-se de ter sido o único não publicitário a receber o título de Publicitário do Ano, prêmio promovido pela Associação Rio-Grandense de Propaganda. Ele também é cidadão honorário de Porto Alegre e de Itacurubi, onde ele e a esposa possuem uma propriedade rural, além de cidadão emérito de Passo Fundo e Prêmio Press, homenagem especial por sua contribuição ao jornalismo gaúcho. E assim ele se encaminha para 68 anos dessa construção profissional. E tudo começou num tempo em que ainda nem havia faculdade de comunicação, mas certamente Bastos é um jornalista de fato e de direito. Eu tenho duas batalhas que eu travo hoje. É a da sindicalização e da validação do curso de jornalismo. E eu sou prático licenciado, porque quando eu comecei no jornalismo, recente tinha começado, não tinha se formado a primeira turma da URGS ainda. Então eu fui formado lá na redação do Clarim e na redação da Hora. A vida desse homem se mistura com a história do nosso sindicato, com a história do jornalismo feito aqui no Rio Grande do Sul e da trajetória de tantos profissionais que passaram por ele e ganharam o Brasil e até o mundo. O Schroeder era chefe do jornalismo ainda. E ele veio num almoço desses. E passou meia hora reclamando de mim. Mas que judiaste de mim. Porque eu coloquei o Schroeder na TV Gaúcha. Mas eu coloquei ele no Bom Dia Rio Grande. E ele tinha que acordar às 3 da manhã para chegar às 4 na televisão para colocar o jornal ao ar antes das 7 horas da manhã. Então, ele queria sair, nós tínhamos um critério, que o novo editor ficava sempre 6 meses. Era um castigo ali para ir depois para outra área. E ele ficou reclamando, eu te pedia para tu me tirar e tu não me tirasse, me deixasse 6 meses de castigo e tal. Mas isso ele falou meia hora. Aí quando ele terminou, eu digo, terminaste, Schroeder? Ele disse, terminei. Eu digo, depois do Bom Dia, onde é que eu te coloquei, Schroeder? Então, primeiro me colocasse na parte local, na época que era a parte local era o adendo do Jornal Nacional, ainda não existia o RBS Notícias. Eles me colocassem na parte local do Jornal Nacional, mas em seguida tu criasse a Central Globo e me colocasse dirigindo a Central Globo. Eu digo, 10 meses depois tu fosse para a Globo, não é? Como eu fui ruim para ti, não é? Eu só olhei a parte ruim de ser. Não, o Bastos se diferencia justamente por ser um homem de diálogo, né, de sensibilidade, que sabe entender a situação de cada um. Então essa é a principal característica que eu vejo assim, no Carlos Henrique Esquivel Bastos, que faz ele ser diferente, faz ele ser uma pessoa especial e, enfim, uma pessoa que faz a diferença. Então eu quero prestar essa homenagem a ele e destacar, né, essa pessoa maravilhosa que ele é. Falar do Carlos Bastos, para mim, é uma honra e um prazer imensos. Ele é, sem sombra de dúvida, uma das pessoas mais importantes do jornalismo da minha geração e de todas que vieram depois e tiveram o privilégio de aprender com ele. Tu és o nosso mestre dos mestres.
Quero te desejar, neste momento, muita paz, muita tranquilidade, muita prosperidade. E outra, Bastos, o teu carinho é imenso. Quero te agradecer também. Quando estive na Comissão de Direitos Humanos do Senado, aonde fizemos o convite e tu gentilmente aceitastes vir aqui fazer um pronunciamento para nós sobre o que foi a legalidade, Bastos, olha, muito obrigado, muito carinho, muita afeição, eu fico emocionado. Falar em Carlos Bastos, eu tenho certeza que para toda a nossa geração nos emociona. Quando morreu o Lupicínio, nós mandamos uma matéria, eu acho que foi com Porcelo. Não tenho certeza, mas acho que foi com Porcelo. Uma belíssima matéria para colocar no Jornal Nacional. Mas eles tinham mandado uma equipe de São Paulo para fazer a cobertura. E colocaram a matéria da equipe de São Paulo. E a matéria da equipe de São Paulo estava 10 vezes inferior à do Porcelo. Aí eu não tive dúvida. Eu peguei um avião, fui para o Rio, mostrei, era Armando Nogueira, o diretor, grande jornalista, para o Armando e para a Alice, disse assim, olha as duas matérias. Eles ficaram encabulados. Aí eles disseram, bom, agora nós prometemos uma coisa, mas a gente nunca mais vai para o Rio Grande do Sul nenhuma equipe da Globo. Assumimos esse compromisso contigo. Eu digo, já me serve, já me serve. Não dá para botar essa matéria no ar agora, porque já passou o assunto, mas de fato dá de 10-0. Você será para sempre o nosso querido chefe, aquele que chegava com um molho de chaves na mão e, bem delicado, dizia assim, pode dobrar para mim amanhã? E a gente fazia isso porque confiava em você, porque gostava de você, porque você tinha respeito e carinho pela gente. Querido, um grande beijo, você será eterno nas nossas mentes e nos nossos corações. Há quase 70 anos, Bastos é um dedicado militante do jornalismo, da política e do esporte. Uma figura conhecida e reconhecida por nunca se deixar levar como jornalista por suas paixões políticas e esportivas. O maior valor como jornalista que eu tive era a minha obsessão pela isenção. Eu sou gremista doente, fui conselheiro do Grêmio 30 anos, eu fui chefe de esporte e nunca puxei para o Grêmio. Um dos maiores erros da minha carreira foi contra o Grêmio porque eu me julguei suspeito. Vou contar agora essa história. E eu tive sempre vínculos com o trabalhismo, sempre vínculos. A partir da legalidade, eu me transformei num brisolista ferrenho. Olha os livros que eu tenho aí, todos os livros do Brizola. Então, eu tenho minhas posições políticas, mas do exercício da profissão, eu sempre procurei primar pela isenção. E o meu erro no Grêmio foi quando o Grêmio saiu campeão do mundo. O João Bosco Vaz tinha feito uma entrevista com o Renato, ele se despedindo do Grêmio. E eu achava que aquela entrevista não podia ser colocada logo depois do Grêmio sair campeão do mundo em Tóquio. Tinha que sair no dia seguinte, na hora do esporte do Jornal do Almoço. Mas o Sead, que era o editor de esportes, e o Bacari, que era o diretor da televisão, achavam que tinha que sair depois do Grêmio. E eu, equivocadamente, foi um erro profissional que eu cometi, foi o maior erro da minha vida. Eu achei que, como eu era suspeito, porque eu era conselheiro do Grêmio, eu tinha que dar razão para eles. E no dia seguinte eu vi que eu tinha razão. Mas eu é que falhei. Foi uma grande falha minha. Eu cometi outras falhas, outros erros, mas esse aí foi o maior de todos. Bastos é uma enciclopédia. Poucos como ele sabem tanto de política do Rio Grande do Sul, de jornalismo e de Grêmio, né? Ele está na galeria dos mais do jornalismo gaúcho. Sempre estará no meu coração. Um abraço, Bastos. Um beijo, com admiração e gratidão. Nós convivemos há mais de 50 anos. E em todo esse tempo, a minha admiração por ti só cresceu. Tu és o cara que sempre nos aconselha, que sempre nos apoia e que sempre nos orienta.
eu desejo que tu sejas eterno, esteja sempre ao nosso lado e cada vez mais com essa tua memória maravilhosa, dominando os 3 temas que tu adora, que são o jornalismo, a política e o futebol. Bastos é apontado pelos amigos e colegas como conciliador, articulador e conquistador de amigos. Eu estou nervoso, era uma sexta-feira, eu tinha que mandar uma equipe aqui, tinha estourado uma barragem em Três Coroas e tinham morrido 16 pessoas. E o Jaime virou para mim e disse: Bastos, o que é que tu está tão agitado aí? Parece que tem bicho carpinteiro na bunda, o que é contigo e tal? Eu digo: não, Jaime, aqui tem uma notícia muito boa. Morreram 16 pessoas em Três Coroas no estouro de uma barragem, né? Ele diz 10 para o jornalista e dobre 0 para o ser humano. Eu acho que a língua portuguesa está em dívida com a gente, afinal ela ainda não inventou todos os adjetivos positivos que qualifiquem o Carlos Henrique Esquivel Bastos. Eu trabalhei com ele, eu tive essa honra, esse prazer, essa alegria. Ele foi meu chefe. Com o Bastos eu aprendi muito de jornalismo, mas principalmente eu aprendi muito de humanismo. O Bastos é o cara aquele que comprova que o Nelson Rodrigues estava errado quando disse que toda a unanimidade é burra. Bastos, meu velho e querido amigo, um beijo no teu coração. Bastinhos diz que aos 88 anos não se cansa de contar histórias. A Maria do Carmo foi lá, começou a apresentar Humanidades, ficou 20 anos lá na TV Gaúcha. Eu dava sorte para as pessoas, essa é a verdade. Agora eu posso te chamar de Bastinhos, porque no século passado, quando eu cheguei na TV Gaúcha, era o seu Bastos, o chefe Carlos Bastos. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês: Bastinhos ou o chefe Carlos Bastos era a mesma pessoa. Querido, parceiro, pronto para ensinar todo mundo, pronto para ajudar, um amigão. Eu fui inclusive para o quadro Variedades do Jornal do Almoço por ele, por decisão do Carlos Bastos. Eu não o conhecia assim pessoalmente, ele conhecia o meu trabalho e achou que era legal e me levou para lá. E foi uma coisa linda na minha vida, momentos especiais, foi coisa assim que para mim foi gratificante. Como gerente de jornalismo, Carlos Bastos criou uma teoria que, segundo ele, é a chave para o sucesso de uma redação, a teoria dos terços. A minha teoria não é de hoje, é de 20 anos atrás, mas que persiste até hoje. Qualquer redação de jornal, de rádio ou televisão tem que ter um terço de jovens, um terço de meia-idade e um terço de pessoal mais antigo. Não pode ter disso, porque o que está acontecendo hoje? Só tem jovens nas redações. E aí, o que acontece? Perde a memória. Não tem o pessoal que tem a memória. E outra coisa, que eu queria sustentar uma outra tese aqui para ti. Eu sou, com meus 88 anos, eu me dou o direito de ser um defensor de muitas teses. Com certeza. É o seguinte, a evolução da internet, da informática, da tecnologia, deu um ganho para os meios de comunicação, sem dúvida. Mas eu acho que acomodou a reportagem. Antes, os fatos eram acompanhados pelo repórter. Há um tempo atrás, foi antes da pandemia, eu entrei na redação da Zero Hora, estavam todos os terminais de computador ocupados. Não tinha nenhum vago. Isso eu passei lá às 3h30 da tarde. Eu me recordei no tempo que eu fui chefe de reportagem da Zero Hora, que foi lá em 1970, 71. A redação enchia no início da tarde, esvaziava completamente e voltava a encher no fim da tarde. Um dos 5 pedetistas históricos que trabalhou nos porões do Palácio Piratini, na Rádio da Legalidade, quando ela completou 50 anos, coordenou os 2 grupos de trabalho que organizaram as comemorações na Assembleia Legislativa do 50º da Resistência Democrática, que assegurou a posse de João Goulart na presidência da República. E tem o discurso do Brizola na segunda-feira, quando tinha... Durante todo o período da legalidade, sempre tinha 5.000 pessoas na frente do Palácio. E era o que tinha na hora que ele começou a falar, às 11 horas da manhã, segunda-feira, dia 26 de agosto.
E o Brizola denuncia daí que tinha o Terceiro Exército naquela manhã tinha recebido uma ordem para bombardear o palácio. É inacreditável o que eu vou te dizer, Carla. Para ver a politização do povo gaúcho, eu me emociono quando eu falo isso. O Brizola dizendo que o palácio ia ser bombardeado, quando ele terminou o discurso ao meio-dia, tinha 50 mil pessoas na frente do palácio. É uma coisa incrível isso. E aí o Brizola saiu vitorioso pela metade, porque o Jango aceitou o parlamentarismo e o Brizola não queria que o Jango aceitasse o parlamentarismo. O Brizola, até um ano antes de falecer, conversando comigo, achava que tinha condições de chegar a Brasília. Lá em 61, eu concordava com ele. Mas depois, pelo que eu li, que a esquadra americana já estava no mar territorial brasileiro, eu vi que nós não estávamos brigando contra o Brasil do Norte, nós estávamos brigando contra os Estados Unidos. Então, que não tinha chance nenhuma. Conheci o Carlos Bastos no final dos anos 70. Ele como diretor de jornalismo e eu como chefe de esportes da TV Gaúcha. Ao longo desses 50 anos, aprendi muito com ele, profissional e pessoalmente. Apaixonado por futebol e por política, vi o Carlos Bastos vibrar demais com o Grêmio campeão brasileiro em 81 pela primeira vez. Vai se liberando para receber o jogador Paulo Roberto. Renato Sá, de cabeça Baltazar, matou bonito, bateu! Golaço de Baltazar, mas que gol lindo! E 2 anos depois, campeão do mundo. Terminou! Grêmio, campeão mundial de futebol! Vi o Bastos também se emocionar demais com as últimas homenagens prestadas a Leonel Brizola, seu grande amigo. Agradeço demais pela amizade do Carlos Bastos até hoje. Essa reportagem especial mostra apenas um pouco do muito que Carlos Bastos representa ao jornalismo do nosso estado e a todos aqueles que passaram pelas suas mãos, aprenderam com ele e se tornaram não apenas jornalistas melhores, mais qualificados, mas que até hoje são seus fiéis amigos. O repórter é para reportar. Então o lugar de repórter não é com a bunda sentada na redação. É no local onde está acontecendo o acidente, o incêndio, o assalto, ou seja o que for. Te amo. Te adoro. Beijo. Um abração e um beijão pra ti. Um beijão. Um grande abraço.